Não viva sem fé. Não viva sem fé. O inimigo trabalha para as pessoas fazerem as coisas sem fé. Primeiro que tudo é por meio da fé. Tudo que foi feito, criado, foi pela fé. Se você ler a Sagrada Escritura, ali você vai adquirir experiência, conhecimento, entendimento de fatos que tudo foi feito por meio da fé. Jesus disse para aquele paralítico: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, a fé é o Espírito de Deus dentro de alguém. Dentro de alguém. E você não tem que viver pela fé dos outros. A fé dos outros não serve para você. Pode até lhe ajudar. Alguém pode até usar a fé por você. Eu posso usar a minha fé para orar por alguém, para interceder por alguém, para fazer um jejum por alguém. Eu posso fazer um voto por alguém. Eu posso dar legalidade a Deus para que Ele, através da minha vida, opere na vida de alguém. Sim. Mas a sua fé, ela não pode ser uma fé refém da fé dos outros. Não pode. De maneira alguma. Por isso que o apóstolo Paulo disse: você tem fé, tenha para você mesmo. Às vezes eu fico triste quando eu vejo pessoas perdendo tempo em debates, pessoas que estão ali debatendo a fé. Fé não se discute. A fé é como um raio, não tem tempo. A fé, ela não é o amor. Não. O amor é calmo, é paciente. O amor é tranquilo. Mas a fé não, a fé é uma arma. Eu preciso que você entenda isso aqui. Você precisa entrar dentro de uma dimensão espiritual junto comigo para você poder entender a fé. Por isso que o diabo trabalha para as pessoas ficarem sem fé. Porque com fé, ele é amarrado, ele é queimado, ele é quebrado, destruído, é vencido, derrotado. Por isso que Jesus venceu o diabo. Porque imagina alguém santo, que nunca teve pecado, que teve todo o privilégio, tudo. Jesus, o Senhor Jesus, estava à direita, à destra do Pai, veio para esse mundo. Olha a fé de Deus, olha a coragem que Deus teve de pegar o filho dele, o único filho dele. Chegou uma hora que Deus olhou e viu o trono vazio, o trono do Senhor Jesus ficou vazio. E Deus deu ele para vir para esse mundo. Olha a fé que Deus teve. Olha a coragem que ele teve. Por isso que o diabo odeia o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, o que Jesus fez. O diabo odeia a palavra de Deus. O diabo odeia tudo aquilo que envolve o sagrado. O diabo odeia aquilo que envolve fé. O diabo odeia. O diabo quer até as coisas, mas quando envolve fé, o diabo não se preocupa quando as coisas estão sendo feitas sem propósito, sem fé, sem santidade, sem objetivo. Agora, quando algo está sendo construído, feito por fé, com Deus, com pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma visão, o diabo fica se derretendo, porque o diabo sabe que aquilo vai glorificar o Criador. Então Deus pegou o seu filho igual a Abraão. Olha o que Abraão fez. Abraão, olha só, Abraão movido de uma fé. Movido de uma fé, Abraão pegou o seu filho e levou para o Monte Moriá. Mas por que Abraão fez aquilo? Abraão fez aquilo porque ele ouviu a voz de Deus. Ele sabia quem Deus era.
Ele sabia que Deus podia ressuscitar o filho das cinzas. Abraão sabia que aquele Deus era verdadeiro, porque havia muitos deuses ali. Mas aquele Deus que falou com ele lá em Ur dos Caldeus, aquele Deus que disse a Abraão, sai dessa terra aqui, ó, sai daqui do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E mostrou, e conduziu, e guiou, e levou. Então Abraão, quando ele falou com Abraão sobre o filho, de pegar o filho e levar ao Monte Moriá, então, olha como é que eu tô. Todo arrepiado, todo arrepiado. Eu tô todo arrepiado. Então quando ele disse para Abraão, Abraão, pega o seu filho, seu único filho, e me dá ele. Abraão não questionou, Abraão não reclamou. Abraão disse, oh Deus, poxa Deus, não. Abraão sabia que ali tinha um propósito. Abraão não teve dificuldade de ouvir a voz de Deus. E eu venho aqui, nesse dia, dizer, procure ouvir a voz de Deus. Ai, pastor Evaldo, mas eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. Então é porque você não conhece Ele. Porque você não sabe. A voz de um desconhecido, você não consegue identificar a voz de um desconhecido. Você só identifica a voz de uma pessoa que é conhecida. Então eu quero orar. Pare de viver pela fé dos outros. Pare de ficar tomando decisão baseada no que os outros falam, no que os outros dizem, no que os outros pensam. É a sua fé. E não é pelo choro. Viu? Deus não age no choro. Pare de ficar... Tem gente que ela apresenta as suas necessidades e os seus choros. Tem pessoas que elas vivem apresentando a Deus seus choros e suas necessidades. E Deus não age pelo sentimento. Não é pelo choro e não é pelas necessidades. É pela fé. Porque se fosse pelo choro, os velórios seriam uma bênção. Se fosse pelo choro, o melhor lugar para poder orar seria um velório. E não é um velório. Então, não é no choro. E Deus me trouxe aqui para dizer, pare de ficar apresentando seus choros e também suas necessidades. Que tem gente que ela tem muitas necessidades. Muita necessidade. Ela quer demais. Mas na hora que exige a fé, não tem nada. Tem gente que ela está assim, ó. Tem gente que ainda tem um pouquinho de fé. Tá vendo aqui? Tem um pouquinho de água. Tá vendo esse copinho? Tem um pouquinho de água dentro, ó. Ó, tem ainda. Ainda que não esteja cheia. Mas pelo menos tem algum pouquinho. Tem uma reserva. Mas tem gente, ó, ela não tem nada. Tem gente que ela tá vazia. Sem nada. Tem gente que o que ela tem é incredulidade. Ela tem questionamento. Ela tem dúvida. Ela tem medo. Ela tem mágoa. Tem gente que ela tem complexo. Maus olhos. Tem gente que ela tá assim de Deus, ó. Vazia. Tem nada de Deus. Nadinha. Infelizmente. Tem gente que ela não tem nada de Deus. E quer milagre. E quer mudança. E quer dar pitáculo na vida dos outros. E quer cobrar os outros. E quer exigir dos outros. Hã? Você conhece alguém assim? Infelizmente. Dentro da sua casa tem alguém assim. Dentro da sua casa tem alguém assim. E o Espírito Santo falou assim, pare de ficar. Você pode até chorar. Não tem problema. Pode chorar. Você pode apresentar suas necessidades. Você pode apresentar as suas... Mas ó, apresenta a fé também. Apresenta as suas razões também. Não deixa... É igual em um tribunal. No tribunal, por isso que existe a petição inicial. Dentro de um processo tem a petição inicial. A pessoa apresentar ali seus argumentos. Não é no seco. Não é assim na tora, não. Com Deus não. Deus é juiz. Deus é um juiz. Não esqueça que ele é juiz. Jesus é o advogado. Jesus, ele chega ali com tudo anotadinho. Ó, Pai, tem misericórdia, é um pecador. Ó, mas quer mudança. Jesus é um advogado.
Você sabia que o tribunal, os tribunais dos homens aqui na terra, existe no céu também um tribunal. Existe um tribunal. Os anjos e as testemunhas. Os anjos e as testemunhas. Eu quero orar. Eu quero orar. Jesus é o advogado de defesa. O diabo é o promotor, o acusador, o que acusa, o que condena, o que fala, o que atiça, o que joga fogo. Ele não tem fé, ele não presta. Ele é isso, é aquilo e tal, e tal. O diabo é aquele que fica jogando você para baixo. Mas Jesus é aquele que fala, caiu, mas quer se levantar. Jesus é aquele que está sempre acreditando em você. As coisas precisam ser feitas com fé. Se não for com fé, esquece. Prova, mostra as provas. Tem que ter prova. Por isso que nós, ovelha amada, precisamos buscar esse Deus diariamente. Diariamente. Para nós termos ali sede dele. Só de você ter sede, você pode estar aqui agora sem fé. Mas se você tiver com sede, o céu traz água para você. Você pode estar sem água, mas se você tiver com sede, o céu providencia água para ti. Mas infelizmente tem gente que ela não tem sede. Está sem sede, está sem fome de buscar a presença do Senhor. Pai, eu venho aqui orar, eu venho aqui clamar, eu venho aqui interceder, eu venho aqui rogar ao Senhor por esta vida que clama, que ora, que suplica, que intercede, porque o Senhor é o que age, é o que opera, o Senhor é aquele que está fazendo a obra, no nome do Senhor Jesus. Eu coloco esta vida em tuas mãos, na certeza da vitória, na certeza da vitória. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor para esta vida, para que teu nome seja glorificado e exaltado. Diga amém e amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom? Olha, não esquece, vai lá na oração da meia-noite, assiste a oração da meia-noite lá, que você vai ouvir o que eu falei aqui. O que eu ia falar aqui está lá na oração da meia-noite. Assiste lá. Deus abençoe.